Sejam todos bem-vindos à aula de Física, que é o professor Clifford, e essa aula ela vai ser dividida em 4 partes. Nessa quinzena nós iremos abordar 2 partes, parte 1 e parte 2, e na próxima quinzena nós iremos finalizar com a parte 3 e a parte 4. Nessa aula a gente vai abordar exclusivamente os temas de densidade e pressão, a área da hidrostática, ok? Muito bem. A estática dos fluidos, ou hidrostática, é a parte da mecânica que estuda os fluidos em equilíbrio. Classificamos como fluidos indistintamente, os líquidos e os gases. Em uma primeira abordagem, os líquidos não têm forma própria, embora eles podem possuir um volume definido. Já os gases, por sua vez, eles não têm forma nem volume próprios. 1 litro de água, por exemplo, não sofre mudança de volume quando transferimos ele de uma panela para uma garrafa. Nesse caso, apenas a sua forma é alterada. Já uma determinada massa de gás, ela sempre vai tender a ocupar todo o volume que é oferecido a esse gás, a propriedade conhecida por expansibilidade. Devemos dizer ainda que a forma de certa porção de gás é a do recipiente que a contém. Por apresentar maior utilidade prática, daremos mais ênfase ao equilíbrio dos líquidos. Nesse estado, as substâncias têm, de modo geral, uma configuração estrutural em que as moléculas se mostram notadamente reunidas. Por causa dessa característica microscópica, os líquidos oferecem grande resistência à compressão. No nosso curso de hidrostática, a pequena compressibilidade dos líquidos será negligenciada e os consideraremos incompressíveis, certo? A estática dos fluidos está fundamentada em 3 teoremas, também chamadas de leis. Esses teoremas são o teorema de Stevin, o teorema de Pascal e o teorema de Arquimedes, que nós iremos ver esses teoremas mais nas próximas aulas, ok? Muito bem. Em alguns casos, por falta de afinidade molecular, 2 ou mais líquidos podem não se misturar. Eles são chamados líquidos immiscíveis. Ainda que a gente agite, a gente coloca no liquidificador 2 desses líquidos dentro de um recipiente, bata eles, depois de um certo intervalo de tempo, vai ocorrer uma separação entre esses líquidos, ficando o menos denso em cima e o mais denso embaixo. Nessa fotografia, a gente pode observar a água e o óleo, são líquidos immiscíveis, sendo colocados simultaneamente dentro de um mesmo becker. Passadas as turbulências iniciais, o óleo, que é menos denso, vai subir e a água, que é a mais densa, vai descer. E vai criar uma nítida superfície de separação entre os 2 fluidos. Situação como a da água e do óleo, elas são estudadas nesse ramo que a gente está vendo, que é a parte da hidrostática. Hidrostática seria o equilíbrio dos líquidos, que nós estaremos estudando. No estudo da física, muitos alunos apresentam dificuldades em diferenciar densidade e massa específica. De fato, é um pouco difícil, porque ambas são determinadas pela mesma equação. O que difere densidade de massa específica, é que a densidade leva em conta o volume total de um corpo, seja ele oco ou maciço. Já a massa específica leva em consideração somente a parte maciça. Pois bem, vamos às definições. Em física, definimos a densidade de um corpo ou objeto como sendo a razão entre sua massa e seu volume. Por exemplo, para sabermos a densidade de um tijolo, basta sabermos sua massa total e o seu volume total. As unidades de massa específica são obtidas pela divisão da unidade de massa pela unidade de volume, massa sobre volume. No Sistema Internacional de Unidades, a massa específica, essa letra grega aí que eu coloquei, é o Mi, que vai representar a massa específica. No Sistema Internacional de Unidades,
A massa ela é medida em quilogramas e o volume em metros cúbicos. Então, a unidade de massa específica será quilogramas por metros cúbicos. Tem outras unidades também que a gente utiliza, que, por exemplo, a unidade de massa também pode ser dada em gramas, né, por centímetro cúbico. Então, tem uma relação entre grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico vai ser igual a 1 vezes 10 a 3 quilogramas por metro cúbico. É só fazer as transformações de unidades. A água é o líquido mais abundante do planeta. Então, eu vou mostrar uma tabela de alguns valores de massa específicas de algumas substâncias. Então, a gente sabe que a água ela cobre praticamente 2/3 da superfície terrestre. Por isso, o estudo da estática dos fluidos dá ênfase especial para essa substância. É importante observar que, como a densidade absoluta da água é igual a 1 kg por litro, existe uma paridade entre o número que mede a massa dessa substância em quilogramas e o número que mede seu volume de 1 litro. Ou seja, em um recipiente com 1 litro de água pura, ela deverá ter uma massa igual a 1 kg. Ao dividir o peso de um corpo pelo seu volume, então a gente obtém o peso específico, que é expresso em newtons por metro cúbico. O peso é dado em newtons e o volume metros cúbicos, certo? Esse é o peso específico. A relação existente entre o peso de um corpo e seu volume é importante para determinar a leveza ou peso dos diferentes materiais. Na linguagem matemática, o peso específico é uma magnitude vetorial, uma vez que inclui um fator igualmente vetorial, o efeito da gravidade. Porque qual é a fórmula do peso? A massa vezes a gravidade? Então, o peso específico de um corpo pode vir da seguinte forma. A massa específica é a massa sobre o volume. O peso específico vai ser o peso sobre o volume. E o peso, lá na lei de Newton, a gente viu que é a massa vezes a gravidade. Então, o peso específico de um corpo eu posso definir como sendo a massa vezes a gravidade sobre o volume. A densidade de um objeto ou substância que se obtém dividindo a massa por uma unidade de volume, da qual é expressa em quilogramas por metro cúbico, né? Então, a densidade é massa sobre volume, certo? Então, posso falar aqui dessa equação, massa sobre volume, não é a densidade? Então, peso específico eu também posso escrever como sendo a massa específica, né? Vezes a gravidade. A densidade de um corpo expressa a relação existente entre a massa de um corpo e o volume que ocupa. Como critério geral, a densidade de uma substância é variável, uma vez que depende da mudança de pressão e temperatura. O peso específico e a densidade estão relacionados, como nessa equação, porque ambos os conceitos compartilham essa variável do volume de um corpo. Todas as duas têm volume na equação. Em outras palavras, né, o peso específico é igual à densidade multiplicada pela gravidade. O que é a densidade relativa? Por definição, a gente chama a densidade de uma substância A relativa a outra B, o quociente das respectivas massas específicas das substâncias A e B, quando há a mesma temperatura e pressão. Ou seja, o que é densidade relativa? Se eu tenho uma densidade, quero saber a densidade relativa entre dois materiais A e B, é só pegar a densidade do corpo A e dividir pela densidade do corpo B. Se os volumes das substâncias consideradas forem iguais, então eu posso escrever da seguinte forma. A densidade de A seria a massa de A sobre o volume. E a densidade de B, massa de B sobre o volume. Então, fazendo uma equaçãozinha básica, eu posso observar agora que a densidade relativa pode ser definida pelo quociente, né, de grandezas medidas nas mesmas unidades, que é a massa de A sobre a massa de B. Então, vai ficar, por exemplo, quilograma sobre quilograma. Quilograma sobre quilograma vai dar uma grandeza adimensional. Ele não tem uma dimensão. O conceito de pressão, a definição de pressão diz que essa grandeza ela é dada pela razão de uma força aplicada perpendicularmente sobre uma superfície e a área da superfície.
Então, o que é pressão? Pressão nada mais é do que você aplicar uma força diretamente em uma área. Repare que a pressão e a área são grandezas inversamente proporcionais. Então, pode observar que na equação pressão e área são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Ou seja, quanto menor for a área aplicada à força, então maior será a pressão exercida. Então, quanto maior for a área aplicada, menor será a pressão exercida. Por exemplo, alguns exemplos de situações cotidianas que podem ajudar na compreensão, né, do conceito de pressão. A gente pode começar com o ato de afiar facas. O objetivo de se amolar uma faca é fazer com que a área de contato da lâmina com o objeto a ser cortado seja a menor possível. Assim sendo, não será necessário aplicar uma força sobre o cabo da faca muito grande. Não precisa, se estiver bem amolada, não precisa aplicar uma força muito grande. Um outro exemplo também por exemplo, sapato de neve. Para caminhar na neve sem afundar ou para evitar a ruptura de camadas de gelo sobre as quais se caminha, pode-se utilizar sapatos de neve, né, como esses da imagem aí. Assim, o peso de quem caminha ficará distribuído sobre uma área maior que a área dos pés. Então, assim, vai diminuir a pressão exercida sobre o solo. Então, quanto maior a área, menor será a pressão exercida. No Sistema Internacional de Unidades, a força é medida em newtons e a área é em metros quadrados. Então, posso escrever a unidade de pressão como sendo newtons por metro quadrado. Essa unidade aí, newtons por metro quadrado, ela é conhecida também como Pascal. A pressão pode ser dada em Pascal. É uma grandeza da pressão. Outras unidades que usamos bastante também é o ATM, né? Atmosfera ou atmosfera técnica métrica, né? O ATM é muito visto também na química, né? Então tem uma relação com Pascal. Então essa relação é a seguinte, que um ATM equivale a aproximadamente 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Ainda no conceito de pressão, uma outra unidade inglesa de pressão bastante difundida no Brasil é o PSI. Nesses calibradores de pneus que a gente encontra em posto de gasolina, a pressão geralmente é expressa em PSI. Tem uma relação da pressão PSI com Pascal também. Um PSI é aproximadamente 6,9 vezes 10 a 3 pascais. Então, a pressão atmosférica é o seguinte, o que acontece? Por causa da atração gravitacional, a atmosfera terrestre pressiona a superfície da Terra. A gente pode verificar que ao nível do mar, a pressão atmosférica é praticamente igual a 1 atm, ou 1 vezes 10 elevado à quinta pascal. Nessa ilustração aí, eu estou representando a Terra e a sua atmosfera. Observa as setas vermelhas. Elas indicam as forças radiais da natureza gravitacional que a atmosfera exerce sobre a superfície do planeta. São essas forças que produzem a pressão atmosférica. A pressão é uma grandeza que não tem orientação privilegiada. Uma evidência disso é o fato dela ser a mesma em qualquer direção. Em um ponto situado no interior de um fluido em equilíbrio, né? Então a pressão será a mesma para todas as direções. Por isso, a pressão é uma grandeza escalar, ficando plenamente definida pelo valor numérico, acompanhado da respectiva unidade de medida. Para uma mesma força normal, a pressão média exercida sobre uma superfície é inversamente proporcional à área considerada. Como eu falei antes, a equação da pressão é força sobre área. Isso significa que, por exemplo, um prego, né? Um prego, por exemplo, comprimido, sempre perpendicular a uma parede e com uma mesma intensidade, poderá exercer pressões diferentes. Tudo vai depender do modo de como ele vai entrar em contato com a superfície, pela ponta ou pela cabeça. No primeiro caso, a força estará distribuída em uma área menor, o que provocará uma maior pressão. E é basicamente isso. Essa aula é apenas para demonstrar esses conceitos de pressão,
certo? E densidade. Espero que dê para vocês compreenderem um pouco a matéria, essa primeira parte. Então, tentem resolver os exercícios que eu estarei postando agora. Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui. E é isso aí, rapaziada. Valeu!